Lição 11 da Escola Bíblica Dominical CPAD, quarto trimestre 2023, que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. Esta que tem como texto áureo e também todos os que piamente querem viver Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. A verdade prática da lição diz: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã, que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Muito bem, meu nome é Davi e hoje eu quero compartilhar esta lição juntamente com você. Também, de antemão, já te convido a se inscrever no canal, ative também o sininho de notificações. Fiquei um bom tempo sem compartilhar as lições da Escola Bíblica Dominical, mas eu estou retornando e quero te convidar que se inscreva no canal. Assim você me motiva a continuar gravando vídeos como este e também não esqueça de compartilhar e deixar o seu gostei se gostar do conteúdo. A nossa lição é a 11ª do quarto trimestre deste ano. Já está por finalizar, falta aí apenas mais 2 lições para completar então as nossas lições do ano de 2023. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, no capítulo 6 e no capítulo 8, onde conta a história de Estevão, o primeiro mártir aí da igreja do Senhor Jesus Cristo, levantado pelo próprio Cristo após a sua ressurreição. Esta lição ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. O segundo tópico, a perseguição cristã na atualidade. E terceiro e final, diz como ajudar a igreja perseguida. Vamos agora estar comentando cada um desses tópicos, trazendo para a nossa realidade aqui. O primeiro tópico, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Segue então alguns subtópicos, mas eu quero frisar exatamente neste tópico que vai dizer a igreja nascendo dentro da perseguição, ou seja, dentro de um ambiente hostil. Na verdade, este ambiente hostil, digamos assim, ele já existiu desde o ministério de Cristo Jesus quando veio à Terra. Nós sabemos que os magistrados, os fariseus, os detentores da lei judaica, não acreditaram que Jesus seria o Messias, o enviado de Deus. E em muitos momentos Jesus teve que se afastar do meio da multidão para não ser apredejado. A perseguição já começou no ministério do próprio Cristo. Por fim, Jesus foi então crucificado no madeiro, sem que houvesse nenhum tipo de condenação contra ele. Claro, para isso Jesus havia sido determinado e enviado à terra para salvar o homem de seus pecados, nos dando a oportunidade de nos livrarmos da condenação eterna. Esta era a missão de Cristo, o justo pelo injusto. Então, Cristo, no local de justo, como um cordeiro imaculado, perfeito, se ofereceu por cada um de nós. Após a crucificação de Jesus, Jesus ressuscita ao terceiro dia. E ao ressuscitar, Jesus nos dá 2 mandamentos, ou seja, dá 2 mandamentos aos seus discípulos, que naquela feita tinham fugido e estavam escondidos em suas casas, com medo dos romanos e dos fariseus, para não serem também crucificados ou até mesmo aprisionados, assim como fizeram com o Senhor Jesus Cristo, que era o seu líder imediato. Jesus, ao ressuscitar, se manifestando a eles, Jesus diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este texto é muito bem conhecido e estampado aí nas igrejas, que é o livro de Mateus, capítulo 28, verso 18 ao 20, fala exatamente sobre esta coisa. Mas Jesus dá um segundo mandamento, que é: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. E este momento de revestimento espiritual aconteceu
em Atos, no dia de Pentecostes, que está registrado no capítulo 2. Ali os irmãos começaram a falar em outras línguas, e então, a partir daquele momento que eles recebem o Espírito Santo, eles são encorajados agora a compartilhar o Evangelho para todas as pessoas. Sendo que eles agora são testemunhas não só oculares, mas também recebem da parte de Deus o Consolador prometido por Jesus. Jesus disse: Eu não vos deixarei só, eu vos enviarei o Consolador, vocês não estarão só. O objetivo dos discípulos, o objetivo de Jesus para com seus discípulos era que estes agora pregassem o Evangelho a toda criatura debaixo dos céus. E este era o objetivo central de toda a proclamação e de todo o ministério de Cristo, para que não somente aqueles discípulos, a Judéia fosse salva, mas todos quanto o aceitarem. Assim como está descrito no livro do evangelista João, no capítulo 1, a partir do versículo 12 em diante, onde diz: Ele veio para os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam foram-lhe dados o direito de serem feitos filhos de Deus. Acontece que os discípulos, após receber os dons do Espírito Santo, receber então a ordem do ide de Cristo, o ide imperativo, então eles partem agora para falar de Jesus e do amor dele para toda a humanidade, começando na Judeia e em Jerusalém. E a promessa seria: e então sereis minhas testemunhas até a consumação dos séculos. Nós percebemos então, a partir deste momento, que o primeiro evangelista, Pedro no caso, ele sai falando de Jesus para os judeus e em sua primeira pregação, quase 3.000 pessoas se salvam, se arrependem dos seus pecados, se entregam a Cristo. Na sua segunda pregação, mais de 5.000 pessoas agora se rendem aos pés do Senhor. Ou seja, a fama de Cristo e o Evangelho está agora se expandindo por todas as partes da Judéia e de Jerusalém e chegando também à Ásia. E isso causa não só estranheza, como também ciúme, medo, pavor. Foi exatamente isto que os homens, as autoridades daquele tempo sentiram, pensando que iriam usurpar a sua autoridade, as suas doutrinas e até mesmo o trono de César, porque os romanos também começaram a perseguir a igreja, perseguir os discípulos que falavam em nome de Jesus. Nós percebemos ainda no livro de Atos, quando Pedro e João são aprisionados, são chicoteados e são advertidos: não falem mais no nome de Jesus. Mas eles proclamam dizendo: mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Então, a partir deste momento, eles continuam evangelizando e cada vez em que eles eram perseguidos, mais eles se espalhavam e por onde passavam falavam do amor de Deus e mais pessoas se rendiam aos pés de Jesus. Jesus permitiu com que a perseguição viesse sobre o povo de Israel, sobre os seus discípulos na Judéia, em Jerusalém e por toda parte, para que estes também pudessem expandir a mensagem do reino dos céus para todas as partes do mundo, chegando hoje até mim e também até você. E nós vamos encontrar que o ciúme destes homens era tamanha proporção que eles estavam dispostos a matar os discípulos, a prenderem. E aí entra a história não só de Paulo, como também a história de Estevão, quando ele prega para aquela multidão de fariseus e ele prega agora contra as instituições. Quais seriam as instituições daquele tempo? O templo, naquele tempo, era algo extremamente sagrado para os judeus. Tão sagrado que parecia ser mais sagrado do que o próprio Deus, mais sagrado do que o próprio Cristo. E então, Estevão diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Isso irrita eles. Eles acham que Jesus era um escândalo, e de fato foi um escândalo, porque quando Jesus ele vem, a mensagem da cruz, como a própria Bíblia diz, é loucura para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão padecendo, para aqueles que não têm o entendimento, que não abrem os seus olhos para a mensagem pregada.
eles percebem, eles se iram, rangem os seus dentes e apredejam a Estevão. Mas Deus, ele não abandona nenhum dos seus. E naquele momento, Estevão olha para os céus e vê a destra de Deus, Jesus Cristo. E ele mesmo diz: eis que vejo o Filho do Homem ao lado do trono de Deus. Neste momento, o Espírito Santo conforta Estevão, abre as portas do céu para o recebê-lo. E então o próprio Estevão, com o grande amor de Deus brotando em seu coração, creio eu que ali já era fruto do Espírito Santo, agindo através daquele homem, porque na hora da ânsia da morte, ele ainda intercede por aqueles que o apredejavam, dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então a perseguição cristã, ela se expande de forma extraordinária por todas as partes. E por maior que ela seja, maior fica também a igreja do Senhor. O segundo tópico vai falar sobre a perseguição cristã na atualidade. Sobre a perseguição do passado, ainda no tempo de Jesus, nós conhecemos através das Escrituras Sagradas. As Escrituras nos contam que Tiago mesmo foi transpassado e isso alegrou o povo. Nós conhecemos também através da história bíblica o tempo do Coliseu, o tempo das indulgências. A história da igreja, ela é extremamente sofrida e nós percebemos que o povo primitivo, os primeiros cristãos passaram por muitas dificuldades. E o mais importante de tudo é que eles não desistiram. Eles permaneceram firmes até o sangue. Alguns até acreditam que aquele tempo realmente fez parte do que Jesus tinha profetizado a respeito da grande tribulação. Mas claro que este é um outro contexto que falaremos em uma outra oportunidade. O fato aqui é que, nos dias atuais em que nós vivemos, muitas pessoas ainda padecem pelo amor de Cristo. E muitas vezes nós que não padecemos estas perseguições e não temos esta dor, nós nos conformamos. Nós achamos que não podemos passar por perseguições porque ainda não fomos provados de tal forma. E o segundo tópico da nossa lição vai falar sobre lugares extremamente perigosos, como o Irã. Até um tempo atrás, pastores, na verdade, são condenados à prisão perpétua. Outros são condenados à morte, à forca, no Irã. Por que também não falar sobre a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, onde pessoas morrem com a fome, onde as pessoas morrem com a miséria, e lá também o evangelho não pode entrar. Lá, até as mídias sociais são extremamente controladas. Lá o pessoal não tem o que nós temos hoje como o WhatsApp, não tem o YouTube, que você está aí agora me assistindo, compartilhando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Lá isso não é permitido. E nós aqui também, em muitos momentos, somos afligidos e somos perseguidos e nós achamos ruim. Agora imagine só aqueles irmãos nesses lugares aonde dizer que se declarar cristão é colocar a sua própria vida, não só a sua, como também de toda a sua família em risco, em perigo, a ponto de padecerem dores e gemidos. A lição desse trimestre tem nos chamado muito a atenção a respeito destes acontecimentos pelo mundo afora. Aqui no terceiro tópico vai falar uma pergunta, né? Eu vou usar esse terceiro tópico como se fosse uma pergunta. Como você, como eu, como podemos nós juntos ajudar a igreja perseguida em todo o mundo? Segundo o site Missões Portas Abertas, cerca de 70%, digamos assim, 70% de todos os cristãos não conhecem a gravidade da igreja perseguida lá fora. Aonde, com o avanço tecnológico e a informação globalizada, tem ajudado a disseminar, a trazer, a levar informação aos seus irmãos. Mas alguns ainda duvidam do que realmente acontece, porque lhe falta o conhecimento. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer a história desses irmãos.
Mas como, irmão, podemos conhecer essa história? Como nós podemos saber o que acontece lá fora no mundo cristão? Primeiro, através da informação. Existem, então, dois principais sites que podemos segui-los e, através deles, obtermos informações destes países que mais perseguem a igreja, que mais impedem dos irmãos evangelizar e até mesmo de se autodeclarar um cristão, aonde se desviar da sua religião natal é um crime passivo de morte. O primeiro site é o Sename e o segundo é o que eu tinha falado anteriormente, que é o Missões Portas Abertas. Então, esses sites não só trazem informação, como eles também têm a obra social apoiando, então, todos os seus missionários. Como é que eles apoiam? Apoiam através de doações que eu, você, outros irmãos por toda parte podem então estar contribuindo para a manutenção desta obra missionária lá fora, onde esses missionários são sustentados, materiais didáticos são enviados, para que você possa ter uma ideia. Em alguns países, a Bíblia Sagrada ela é extremamente proibida. E para levar a mensagem, a Bíblia Sagrada até estas pessoas, o que é que se faz? Troca-se a capa da Bíblia por um material parecido com o Alcorão, por exemplo, ou um livro de história, um livro da sua religião natal, e então é entregue aos irmãos dessa forma, de forma camuflada, para que eles tenham a possibilidade, assim como eu e você temos, de ter a Bíblia completa em suas mãos. Uma certa vez eu recebi o relato de um dos missionários em que ele falava da seguinte forma: este missionário ele costumava compartilhar a palavra de Deus com apenas um texto bíblico que se encontrava em Timóteo, um versículo, dois a três versículos bíblicos escritos à mão do livro de Timóteo. E aí, quando ele recebe uma Bíblia completa, ele abraça aquela Bíblia e começa a chorar. E foi perguntado a ele: por que você está chorando? Você agora tem uma Bíblia. E ele fala: não, eu estou chorando porque antes eu só tinha 3 versículos bíblicos e eu tinha muitos problemas. Mas agora eu tenho a Bíblia inteira e terei então mais problemas ainda. Ele se regozijava não só por ter a Bíblia, mas também por padecer por ela. O amor daquele irmão era genuíno pelo amor de Cristo Jesus. E isso, com certeza, nos comove. A outra forma em que podemos ajudar é através da oração, através da oferta, através da intercessão, através de levar esta informação a outros irmãos que ainda não têm. Então, é uma forma que nós podemos nos envolver no meio do campo missionário. E você está convidado a fazer parte deste grupo seleto de irmãos que pregará o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Muito bem, esta é a lição de hoje. Eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal, ative o sino de notificações, assim você me ajuda a compartilhar a palavra de Deus para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.